Boa noite, sejam todas bem-vindas e hoje vamos começar uma palestra com a Kátia Lins e o nosso tema de hoje é identidade e propósito. Seja bem-vinda, Kátia. Patrícia também já está aqui com a gente na sala. Fique à vontade, pode se apresentar e também começar aí seu tema. Depois, ao finalzinho, a gente também faz algumas perguntas. Você abre para a gente poder perguntar, tá bom? Então, fique à vontade, querida. Ok, obrigada, Dani. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né? Uma honra. A gente já tinha marcado outras vezes, mas nunca deu certo. Mas eu creio que tudo é no tempo, né? E, e, e estou muito feliz de estar aqui com você. A gente começou com a Ana Luquini, né? E acabou que a gente ficou próxima, né? E a gente acompanha nas redes sociais. Eu gosto muito do seu trabalho e aceitei com muito prazer essa palestra, né? O movimento seu aí com as mulheres, que é o que a gente trabalha, é o que a gente se propõe a fazer. E eu estou muito feliz, né? E espero que eu possa contribuir com o aprendizado essa noite para vocês, tá bom? Uhum. Então, vou me apresentar. Eu sou a Kátia, né? Para quem não me conhece, sou Kátia Lins. Tenho meu perfil nas redes sociais, tá direcionado para mulheres. Sou terapeuta, né? Sou casada, tenho 3 filhos e estou hoje direcionada a cuidar, a ensinar. Meu propósito é com mulheres, né? Às vezes até aparece assim para trabalhar com homens, mas não é o que queima no meu coração, não é o que Deus colocou dentro do meu coração. Então, às vezes a gente tem que deixar passar, né? Porque a gente não pode sair do propósito que Deus traçou para a gente, né? Então, assim, foi uma coisa que eu conversei com Deus e eu falei, Senhor, eu quero cuidar de mulheres, né? Quero trabalhar com mulheres, eu quero direcionar mulheres, eu quero que através da minha vida mulheres sejam curadas, transformadas. E eu uso muito a frase que uma mulher curada cura gerações, né? E eu trabalho muito em cima disso. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre identidade e propósito. Por que identidade e propósito? É uma coisa que eu amo falar, porque é uma coisa que gera transformação, né? E é uma coisa que lá atrás me fez falta e doeu muito, né, dentro de mim, porque eu não tinha minha identidade ativada. Isso foi um processo muito doloroso para mim, eu me encontrar, Kátia, né? E me conhecer de verdade, saber quem eu era, de onde eu vim, para onde eu queria ir, qual o meu propósito, porque a identidade ela está ligada ao propósito, né? Então, quando você ativa a sua identidade, automaticamente você começa a exercer o seu propósito, porque um está ligado ao outro. Então, você não consegue ter a sua identidade ativada e não viver o seu propósito. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei qual é o meu propósito. Então, você ainda não tem a sua identidade ativada. Você pode até achar que tem, né? Mas não tem. Porque quando você ativa a sua identidade, você consegue enxergar para que Deus te chamou, né? Por que Deus te escolheu e qual o seu propósito na Terra para você exercê-lo, né? Eu fiz aqui algumas anotações e a primeira pergunta que eu vou deixar é qual o DNA da sua identidade, né? E é um assunto, como eu já falei, que eu gosto muito de falar, né? Então, qual o DNA da sua identidade? E a transformação que essa ativação de identidade ela gera na sua vida, né? Então, assim, o que eu me propus a fazer? Eu quero viver a minha identidade, Kátia. Não quero viver que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma identidade ativada. Mas aí você tem um mentor, né? Porque todos nós temos um mentor. Eu tenho os meus mentores e as minhas mentoras. Só que eu coloquei em meu coração que eles são meus mentores, mas eu não irei modelá-los. Porque eu vejo muito, hoje em dia, as pessoas têm muito isso
Ah, porque eu vou modelar fulano, porque eu vou modelar isso, porque eu vou modelar aquilo. Eu não tenho nada contra. Mas eu acho que a pessoa, quando ela vive a sua identidade real, de verdade, ela não modela ninguém, porque ela é única. Você pode até ter uma pessoa como exemplo. Ela pode servir para você como exemplo. Ela pode te ensinar, sim, a traçar caminhos, a gerar transformação. Através da vida dela, você pode aprender, você pode transbordar, porque aquela pessoa transbordou na sua vida, então o que você recebe, você passa adiante, né? A gente não retém aquilo que a gente recebe, a gente tem que receber para dar. Mas eu falei, Senhor, eu não quero modelar ninguém, porque a tua palavra fala que a identidade ela é única. A nossa identidade, ela é a nossa digital. Dentro da nossa identidade, ela tem a digital. Então, mesmo que eu pegue uma identidade, coloque os meus dados lá, coloque a minha foto, mas a digital ser de outra pessoa, quando essa identidade ela foi escaneada, vai ser descoberta que aquela identidade ela não me pertence. Eu apenas a copiei, entende? Então, se eu copiei, eu estou sendo um plágio, né? Então, eu não estou sendo eu. Então, eu tenho que ser única. Então, aquela identidade, ela não é minha. Os dados podem ser meu, que quando às vezes a gente modela, modelar não é copiar, né? Copiar é quando você pega exatamente aquilo, copia e cola. Modelar é quando você se espelha no outro, certo? Mas hoje em dia eu vejo muito modelar, você acaba se transformando outro, às vezes na forma de falar, na forma de se expressar, o jeito que faz as coisas. Então acaba que aquilo que você faz não tem a tua identidade. As pessoas olham e automaticamente ela lembra de alguém, mas não lembra de você, porque a sua identidade não está ali. Você apenas copiou de alguém, entende? Então tudo que eu vejo da Dani, eu sei que é dela. Mesmo que ela não colocasse o nome dela lá, mesmo que ela não colocasse nada dela lá, eu saberia que é dela. A cor da identidade visual dela, porque o profissional também tem que ter uma identidade, né? Não é só o pessoal. A cor do trabalho dela eu reconheço, as letras, toda a característica do stories dela eu reconheço, o feed dela eu reconheço, mesmo que não tenha foto nem o nome dela lá. Ou seja, ela tem vários mentores, eu sei que ela tem, né? Mas a identidade dela está em tudo que ela faz. Entende o que eu quero falar? Então, assim, a Dani, ela é única. Então, você olha para ela, você não lembra de ninguém, você só lembra da Dani, entende? Então, assim, a gente tem que ser única. Não que a gente não pode pegar um exemplo de alguém. Eu pego de várias pessoas, então aquilo que me serve eu absorvo e eu levo adiante. Aquilo que não me serve, eu deixo lá no cantinho, porque vai servir para alguém que vem após mim, né? Vem depois de mim. Então, assim, a gente precisa entender o que é identidade, né? Então, quando o Senhor fala sobre a identidade que está na Bíblia, é a identidade da cruz que foi nos dada, é aquela que está na Bíblia, que fala que somos filho amado, somos filho querido, somos próximos, somos abençoados. Essa é a identidade da cruz que foi nos dado por Deus. Mas qual é a identidade que Deus colocou dentro de mim? Porque essa identidade da cruz todos nós temos. Então, ela não é única, né? Porque se a palavra fala, você é um filho amado, você é filho próspero, você é isso, você é aquilo, a palavra fala para mim, para Dani, para Patrícia, para outras pessoas que estão aqui, entende? Mas se a nossa identidade é única, a nossa digital é única, então Deus colocou dentro de nós uma identidade que não é aquela que está na Bíblia. Então, aquela que está na Bíblia serve para todos os filhos dele, mas tem uma que é só sua. Então, é dessa identidade que eu quero falar hoje com você, né? Assim, por isso que eu gosto muito, porque identidade ela gera transformação. Então, quando você ativa a sua identidade, você jamais, nunca mais será a mesma pessoa. Então, morre o velho eu e nasce uma nova pessoa, aquela pessoa que realmente você é, desde mesmo antes de você sair do ventre da sua mãe, porque a tua identidade ela foi dada lá. E às vezes, por que a gente não exerce?
essa identidade, né? Por que que muitas vezes a gente cresce sem essa identidade ativada? Porque quando a gente nasce, é muito assim, 90, eu vou dizer 99%, a gente vive uma identidade que nos é colocada, né? E muitas vezes os pais colocam identidade no filho, como que colocam? Às vezes os pais querem um pouco que o filho quer usar, né? Então o filho ele tem uma vontade própria, ali ele está gerando o seu caráter e a sua identidade, porque hoje eu entendo isso, mas lá atrás eu não entendia. Então, esses dias eu fiz uma live e eu falei na live, né, que antes eu sempre ditava a roupa que minha filha ia usar. Só que toda vez que eu falava que ela ia usar aquela roupa, ela chorava, porque não era a identidade dela, não era o que ela gostava, era o que eu impor, né, para ela fazer. Então, assim, às vezes os pais, muitas vezes sem ter a consciência daquilo, ele cria uma identidade para o filho que não é a identidade dele, que é a que Deus deu a ele quando ele nasceu. Então, assim, muitas vezes, né, até mesmo na profissão, quando os pais eles ditam o que o filho vai ser quando crescer, qual a carreira vai seguir, né? Ele já começa a traçar todo o plano da vida do filho e muitas vezes não deixa nem que o filho participe, dando sua própria opinião e mostrando a identidade que ele tem dentro dele. E às vezes é por isso que muitas vezes a gente cresce, a gente amadurece sem saber a nossa verdadeira identidade, né? Por quê? Porque nos foi colocado uma identidade quando a gente era pequena e a gente não descobriu, a gente não conseguiu se encaixar na nossa identidade real, aquela que Deus nos deu quando a gente nasceu. E, e aí a gente acaba vivendo uma vida que foi construída para a gente, não a vida que a gente construiu. Então, eu tive um processo na minha vida, né, lá atrás, alguns tempos atrás, onde eu tive uma depressão muito forte. E dentro dessa depressão, eu perdi minha identidade, eu não sabia quem eu era, né? E eu literalmente mesmo não sabia quem eu era. E muitas vezes eu acordava de manhã e ficava perguntando para Deus, Deus, me revela quem eu sou. E eu ficava, Senhor, eu preciso entender, eu preciso descobrir quem eu sou. Eu só sabia o meu nome. E muitas vezes eu tinha até vergonha de chamar o meu nome para mim mesma. Eu não conseguia pronunciar o meu nome para mim mesma, porque eu não sabia mais quem eu era. Então eu não conseguia me olhar no espelho porque eu não conseguia me enxergar, né? E eu percebi que todo aquele processo que eu estava vivendo é porque eu não tinha uma identidade. Então eu vivia em função do outro, porque eu não sabia o que era, o que eu queria. Eu não sabia qual caminho eu seguia, eu não sabia o meu propósito. Eu simplesmente fazia tudo aquilo que as pessoas queriam que eu fazia para agradar o outro. Então, quando você descobre a sua identidade, a primeira coisa que você aprende é a dizer não. Porque nem tudo o que o outro impõe para você, você descobre que lhe convém, o que lhe faz bem, ou que é aquilo que você realmente quer. Você descobre que aquilo que você fazia era apenas para agradar o outro, né? Aí, muitas vezes você fazia triste, você fazia frustrado, você fazia para não decepcionar, você fazia para não magoar, e automaticamente você magoava você mesmo, porque você não sabe quem você é. Então, a primeira coisa que a gente busca dentro da identidade é o que define quem você é, né? Então, a gente tem que perguntar quem eu sou, né? E geralmente nós somos uma junção das três potências que nos move, né? Então, aquilo que Deus colocou dentro de mim para fazer, Deus pode ter colocado dentro da Dani para fazer, mas o caminho que será trilhado para chegar ao resultado disso é diferente do dela. Então, ela cuida de mulheres também, como eu cuido de mulheres. Eu lido com mulheres. Talvez mais pessoas aqui lidam com mulheres, mas o trabalhar para chegar até essas mulheres é diferente. Porque a Dani tem uma identidade e eu tenho outra.
Então, o propósito pode até ser o mesmo, né? Que é trabalhar com mulheres, que é ajudar mulheres, que é levar mulheres a crescer, a ser transformada, mas o projeto é diferente um do outro. Por quê? Porque a identidade da Dani, ela não se encaixa com a minha. Nós podemos ser ligada ao mesmo propósito, mas a identidade, ela não pode ser confundida, porque a Dani tem a dela, a Patrícia tem a dela e eu tenho a minha. Então, quando as pessoas olharem tudo aquilo que a gente faz, mesmo que esteja ligado ao mesmo propósito, vai ter uma característica diferente, vai ter uma digital diferente, porque nós somos diferentes umas das outras na questão da identidade. Então, até mesmo é nosso temperamento, né? Os nossos defeitos. Então, quais os defeitos que você tem dentro da tua identidade? Qual os valores que você tem dentro da sua identidade, né? Então, tudo isso, ela é única, porque o meu defeito não é o seu, a minha bondade não é a sua, a minha característica não é a sua. Você pode ser uma pessoa calma, eu posso ser uma pessoa mais agitada, você pode ser mais agitada, eu posso ser uma pessoa calma. Então, tudo isso está ligado dentro da minha identidade. Então, assim, quando eu tenho uma identidade ativada, eu sei de onde eu vim, e para onde eu quero ir e os meus propósitos. Então, quando eu tenho uma identidade ativada, eu sei o que eu quero. Então, as pessoas podem até dizer assim, ó, vamos ali fazer isso, mas se não é aquilo que queima no meu coração, eu não vou ir. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Eu sei aonde eu quero ir. E eu sei aonde eu quero chegar. Então, quando eu tenho a minha identidade ativada, ninguém consegue me levar para qualquer lugar. Entende? Porque você tem aquilo bem claro dentro de você. Então, ninguém consegue tirar você de um lado para o outro, se você não quiser. Ninguém consegue te levar para outra cidade, se você não quiser. Por quê? Porque o seu alicerce está firmado ali. Você sabe dentro de você qual é o seu propósito. Então, você sabe que se você sair daquele lugar que você está, você vai sair do seu propósito, né? Então, quando a gente sai do nosso propósito, a gente está esquecendo a nossa identidade. A gente deixa de viver a nossa identidade, né? E quando você descobre a sua identidade, a coisa que mais você vai falar é não, porque você vai ter certeza do que você quer, sabe? E você vai ter segurança naquilo que você quer. Então, se for necessário dizer não, você vai falar não e vai dizer com muita firmeza, sabe? Às vezes, muitas vezes com educação, né? Porque isso é o básico que nós deveremos ter. Mas vamos dizer não, não, eu não quero isso, porque o meu propósito não é esse. Não, eu não vou ali, porque isso não está dentro do meu propósito. Não, eu não vou fazer isso, porque não é isso que eu quero para o meu propósito. Então, assim, a identidade, ela é muito importante para você saber aonde você quer chegar, para você saber quem você é e aquilo que Deus colocou dentro de você, né? E um dos caminhos, né, para descobrir quem eu sou é acessando a sabedoria. Isso é muito importante, porque nós que somos conhecedores da palavra, temos que ter sabedoria em tudo, né? E até mesmo para ativar a nossa identidade, a gente tem que acessar a sabedoria. A sabedoria está ligada à sua identidade e ao seu propósito. São os três pilares para o caminho da transformação. Então, assim, um está ligado ao outro. Então, eu preciso ter minha identidade ativada, eu preciso ter o meu propósito clarificado, mas eu preciso ter sabedoria para alcançar a transformação e para trilhar o caminho que Deus determinou para mim. Porque sem sabedoria a gente não chega a lugar algum, porque um tolo, ele não consegue ter prosperidade. Ele não consegue prosperar. Um tolo, ele não consegue ter a transformação que ele precisa para gerar transformação, né? Então, nós temos que ser sábios. Então, são três pilares que ela precisa estar alicerçado
dentro da identidade, né? Identidade, propósito, sabedoria. Então, esses três precisam estar ligados para que a gente consiga não só alcançar a transformação, mas que a gente também possa levar a transformação para outras pessoas. Porque o meu propósito é cuidar de mulheres, né? E através da minha vida, eu quero alcançar o máximo de mulheres que eu puder, para que essas pessoas possam ser transformadas, para que essas pessoas possam alcançar cura, porque eu, como terapeuta, né, eu levo a cura, principalmente a cura da depressão, para essas pessoas, porque foi da onde eu saí. E então eu preciso estar com a minha identidade ativada, mas eu preciso também ter sabedoria. Como que eu vou levar isso para essas mulheres? Como que eu vou chegar até essas mulheres? Quando eu chegar a essas mulheres, o que que eu irei falar para elas? Porque às vezes não é só uma formação acadêmica, você também precisa ter sabedoria para você saber como falar, a hora de falar, o momento certo para falar, o local para ser falado, a pessoa certa que tem que ser falado. Então, tudo isso a gente não consegue distinguir dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, ou na online, ou presencial, você aprende muita coisa, mas você não aprende a acessar a sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem do alto, né? A única forma de você acessar a sabedoria é quando você se conecta com Deus. Tem que haver uma conexão com Ele. Então, assim, identidade, propósito e sabedoria. Propósito é aquilo que queima dentro do seu coração. Se algo dentro do seu coração ele queima a ponto de doer, aquilo ali é o teu propósito, né? É ali que o teu coração está. E é ali aonde Deus vai te usar. Então, eu costumo muito falar que aonde mais me doeu é onde hoje Deus mais me usa, que foi a falta do abraço. E quando eu estava com a depressão, né? Quando eu estava no estágio da depressão, eu senti muita falta do abraço. Né? E eu sempre falava para Deus, Pai, eu queria tanto que Deus colocasse alguém no meu caminho para me dar um abraço. Né? E muitas vezes eu não tive esse abraço, não teve ninguém que chegasse até mim para me abraçar. Então eu senti muita dor com isso, eu senti muita falta disso. E hoje, né, Deus me usa muito nisso, dentro disso. Então, meu propósito está ligado muito ao abraço, porque quando eu sinto quando uma pessoa ela precisa daquele abraço, sabe? Então, assim, eu estou perto de uma pessoa e eu sinto que naquele momento, não pela fisionomia dela, não pela expressão, não, eu sinto. Não sei explicar, mas eu sinto. E aí eu vou até aquela pessoa e às vezes eu não falo nada, eu simplesmente abraço ela e volto para o meu lugar. E muitas vezes eu escuto, né? Quando a pessoa recebe esse abraço da minha parte, fala assim, nossa, mas que abraço gostoso. Nossa, mas como eu precisava desse abraço. Nossa, seu abraço tem cura. E isso conforta o meu coração, porque está ligado dentro do meu propósito, porque foi onde mais me doeu, onde mais me fez falta, e aonde hoje Deus me usa dentro do meu propósito, é também com um abraço, né? Então, assim, lá atrás, quando eu não tinha minha identidade ativada, eu fui muito machucada, eu fui muito ferida, fui muito humilhada. Eu me deixei ser humilhada porque eu não sabia quem eu era. Então eu achava que as pessoas simplesmente poderiam chegar e fazer o que quiser, porque era uma terra sem lei, era uma terra sem comando, era uma terra sem chave, né, onde todo mundo abria a porta e entrava. Era uma terra que não tinha dono, né? Porque uma terra sem identidade, sem uma escritura, ela não tem dono, então qualquer um chega, invade, faz o que quer. Mas aí, quando eu comecei a entender que Deus havia me dado identidade, eu precisava ativar ela, aí eu comecei a entender que ali quem manda sou eu. Que ali quem entra, só entra quem eu permito, né? E ali só manda quem eu deixo. E é muito interessante.
A mesma coisa é a identidade profissional. Então, assim, muitas vezes você vai na internet, hoje em dia você vê muitas pessoas copiando a outra, principalmente em conteúdo. E às vezes você olha assim e fala, meu Deus, eu não consigo crescer dentro da internet. Porque eu faço, faço, faço e não vejo o resultado. Então, é momento de parar e falar assim, mas espera aí, eu estou fazendo com a minha identidade ou eu estou copiando a identidade do outro, né? Porque mesmo que você pegue um conteúdo, porque na área da terapia tem muito assim, a gente tem muito conteúdo que a gente pode compartilhar. Só que eu não posso simplesmente pegar o conteúdo do outro, às vezes eu compartilho, mas todo mundo está vendo lá que aquilo ali é um compartilhamento meu, ou seja, não é meu, eu estou compartilhando. Mas quando eu pego o conteúdo do outro e simplesmente copio e colo, aquilo ali não é gerado por mim, não tem a minha essência naquilo. E se não tem a minha essência, eu não serei reconhecida dentro daquilo. Eu não vou gerar autoridade naquilo ali porque não é meu. Então, se não é meu, eu estou usurpando o que é do outro. Ou seja, eu estou pegando uma identidade que não é minha e estou usando ela. Mas se alguém escanear o minha digital, vai saber que ali não é meu. Vai saber que ali veio de outra pessoa. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a identidade profissional também, ela vai dizer quem você é. Ela vai te fazer ser reconhecida dentro daquilo que você faz. Então, não adianta você querer só modelar o outro, esquecer quem você é, porque na verdade não é modelar, é você tomar como exemplo, pegar aquilo que serve para você e usar dentro de você para